Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte no Colégio Pedro e Rafael, e vamos dar início à aula dessa semana. Gostaria de começar a aula de hoje já fazendo um convite. Vai acontecer nessa sexta-feira o nosso Arraiá CPR Solidário, que é a nossa festa junina, mas esse ano, devido à pandemia, vai ser uma festa junina à distância, vai ser uma live no YouTube. Então eu vou convidar vocês, os familiares, os amigos, os vizinhos, todo mundo, chama todo mundo para assistir essa live do Colégio Pedro e Rafael. Vai ser a nossa festa junina, o nosso Arraiá Solidário, tudo bem? Vocês viram que eu já estava aqui preparando a minha caracterização para a nossa festa junina, mas a gente vai retomar o assunto da semana passada, que era a frotagem, que é criar a textura que vocês fizeram raspando o papel com um lápis grafite, um giz de cera, um lápis de cor sobre uma superfície. A gente viu aquele artista, o Ernest, na verdade, mas a gente, já que estamos na semana da festa junina do nosso Arraiá CPR, né? Nós vamos adaptar o tema da aula de hoje, que é tramas e texturas, para o símbolo da festa junina, né? Vou deixar no ar para vocês irem pensando qual será o símbolo de uma festa junina. Bom, muitos artistas querem criar os seus trabalhos esse efeito das texturas, né? Mas eles não vão colocar a sua folha de trabalho sobre uma superfície rugosa, com relevo para ficar passando. Então eles vão fazer várias linhas, vários pontos para criar um efeito de textura. Isso daí nós chamamos de tramas, porque são várias linhas colocadas uma do ladinho das outras, ou vários pontinhos. Então, por exemplo, quando eu quero fazer o desenho de um abacaxi e quero criar aquela textura, eu posso fazer várias linhas que vão representar aquela textura que o abacaxi tem. Se eu quero fazer um peixe, eu vou fazer várias linhas curvas para imitar, vou criar aquela trama de linhas curvas para imitar a textura que seriam as escamas de um peixe. Deu para entender? Ou uma árvore, né? Que tem o tronco da árvore, todas aquelas marcações, né? Das nervuras. Então eu vou fazer linhas que sigam aquele desenho, aquela trama, para criar a ilusão, para dar essa ideia da textura. Quando a gente passa a mão no desenho, o desenho é liso, mas quando a gente olha, parece realmente que tem textura. A gente pode deixar inclusive um lado mais escuro que outro quando a gente coloca mais linhas. Então a atividade de hoje vai ser de tramas e texturas. Então a gente vai precisar de material para desenho. Eu vou dar uns exemplos para vocês dessa atividade, como vai ser feita no caderno de arte. Para isso, vocês podem usar ou uma canetinha preta, tipo assim, uma canetinha comum, preta, tudo bem? Quem tem aquelas canetinhas pretas de ponta fina também pode usar, ok? Eu posso fazer também de caneta esferográfica, caneta de escrever preta, também fica legal. Professor, eu não tenho nada disso, mas eu tenho caneta azul. Posso usar caneta azul? Tipo assim? Pode usar caneta azul. É que teria que ser uma cor escura, então vamos por um azul escuro. A caneta preta é a perfeita, tudo bem? Então essa arte de hoje, não necessariamente ela vai ser colorida. Eu vou demonstrar para vocês utilizando sempre preto. Combinado? Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisinha para vocês. Para criar essas texturas, a gente não utiliza apenas linhas retas, né? Como eu falei, o exemplo da escama de peixe, são linhas curvas. Então, para criar uma textura, por exemplo, para dar a ideia, né, da textura de um cabelo, eu posso criar as linhas sinuosas, né? Se eu quero representar o mar. Eu tenho um exemplo aqui de um desenho que eu fiz com muitas linhas para criar essa ideia das tramas, da textura, né? Então eu fiz aqui, ó. Dá para ver quantas linhas eu utilizei? As montanhas lá no fundo, eu utilizei as linhas sempre curvas, sinuosas, para criar aquela ideia, né? Do movimento da montanha, não, porque montanha não se movimenta. Montanha se movimenta, né? Bom, vamos lá. Para criar essa ideia de que está subindo e descendo. Então dá uma olhadinha como o professor fez. Viram? Isso daqui o professor fez utilizando o quê? Caneta esferográfica. Mas eu vou demonstrar isso para vocês. E depois nós vamos fazer essa atividade, só que aplicada a um símbolo
da festa junina. E já vou adiantar para vocês, quando eu falo festa junina, vocês lembram de qual símbolo, de qual formato, de qual forma, né? Vamos supor, se a gente estiver em qualquer lugar do mundo e a gente vê aquela figura ali, você lembra de cara da festa junina, mesmo que não seja a época de festa junina, seja Natal, seja qualquer outra época do ano. A bandeirinha, não é? Quando a gente está passando na rua e vê uma bandeirinha pendurada, você fala assim, festa junina. Por quê? A bandeirinha, ela é um símbolo, né, da festa junina, ela representa muito a festa junina. Não importa se a festa junina acontece no Nordeste, no Norte, no Sul, aqui no Sudeste, as bandeirinhas são bem típicas dessa época do ano. Os lugares ficam decorados com bandeirinhas. Então a gente vai usar a bandeirinha para fazer esse trabalho de tramas e texturas, ok? Separem o material e quando voltar eu já vou fazer para vocês a demonstração da nossa atividade prática. Antes de começarmos a textura na nossa bandeirinha, eu vou demonstrar para vocês essa folha, o que seriam essas texturas então, essas tramas, né? Então lembre que eu falei de escama de peixe? Então como seria? Seria sempre fazer o movimento como se você quisesse dar a impressão de que isso daqui é o quê? A escama do peixe. Dá a ideia que se a gente passar o dedo aqui, vai ser o quê? As escamas, né? Geralmente, quando a gente quer fazer o do tronco de uma árvore, a gente vai seguindo aquelas nervuras, não é verdade? Ó, quando eu quero dar a impressão de que eu quero representar o quê? A madeira, certo? Se eu quero dar a ideia que as linhas, elas vão demonstrar o quê? Aquelas tramas, o movimento, por exemplo, das ondas. Então eu vou sempre seguir essa linha, tá? Vejam que quando a gente quer representar o que? A textura de um arranhado, ou de uma madeira, ou como se fossem grades, se você quer dar aquela sensação, aquele movimento, aquela textura, a gente sempre usa o que? As linhas, elas vão seguindo um padrão. Então a gente vai repetindo aquele padrão para criar essa sensação dessas tramas e dessas texturas, tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer. Vocês vão escolher qual vai ser a textura que vocês vão colocar naquela bandeirinha, né? Seria uma textura de escama de peixe, por exemplo? Seria uma bandeirinha de madeira? Mas a gente tem que pensar alguma coisa para colocar no fundo, tá? Eu havia dito que a gente faria só de preto, mas se vocês quiserem fazer de duas cores diferentes para criar esse contraste, eu acho que também ficaria legal. Eu acho que vou demonstrar para vocês de duas canetinhas de cores diferentes, uma vermelha e uma azul. Eu acho que pro vídeo vai ficar legal, porque se for tudo preto, talvez assim, se vocês pudessem pegar o desenho do professor, daria para ver bem essa diferença, mas talvez pelo vídeo não. Então eu vou usar duas cores. Quem quiser usar só preto, por exemplo, também pode. Se quiser usar caneta, também pode. Só que assim, caneta, a ponta dela é bem fininha, então você vai ter que fazer muitas linhas. Se você tem uma canetinha, as pontas são mais grossas, então eu acho que fica mais prático para fazer o trabalho dessa semana. Então eu vou deixar a demonstração aqui de lado e agora eu vou pegar o caderno de arte. Vamos lá? Primeiro passo é fazer o desenho da bandeirinha, utilizando uma régua. Então eu vou fazer ela bem grande. Eu vou usar o caderno na vertical, mas vocês podem usar na vertical ou na horizontal. Vou fazer uma bandeirinha de 10 centímetros. Então, vou ficar com 10 aqui, com 10 aqui, com 10 aqui. Você faz o tamanho que você quiser. Eu sugiro fazer grande no centro da folha.
fazendo textura de abacaxi, textura de uma árvore, textura da escama de peixe, se vai ser com o movimento do mar, né? Então eu vou fazer de vermelho. Terminei essa textura, certo? Que parece ser textura o quê? De escama de algum animal, cabelo, cachinhos, miojo. E agora eu vou preparar uma textura para o fundo, tudo bem? Então agora, como eu combinei com vocês, eu vou fazer colorido. Eu vou fazer de azul.
Algumas casas, as pessoas fazem texturas na parede, na verdade. E quando eu tenho uma textura na parede, a gente tem algo que vai se repetindo, né? Então, existem paredes que as pessoas passam uma textura e quando seca, né, ela fica com esse relevo. Então, aqui eu poderia dizer que eu fiz uma textura, por exemplo, de cabelo, né, ou uma textura de parede. Também lembra um pouquinho textura de árvore, né? E aqui eu vou deixar para vocês decidirem se essa textura se parece mais com miojo, cachinhos de cabelo. O que mais, pessoal? Escamas, né? Vou aguardar as sugestões de vocês. Então é bem simples. Vocês vão desenhar uma bandeira no centro da folha do caderno e vão criar uma textura para o fundo e uma textura para a bandeirinha. Aquele outro exemplo que eu dei para vocês, que tem no meu caderno, tá só em preto e branco. Mas eu acho que vocês podem fazer colorido se vocês quiserem, mesmo porque vocês têm bastante canetinhas com cores diferentes. Quem tem marca-texto com uma cor mais escura pode usar marca-texto também. Porém, marca-texto amarelo é muito clarinho, eu acho que não vai aparecer, tem que ser com uma cor mais forte. Combinado? E aí, pessoal, o que acharam da atividade de hoje? Ela demora um pouquinho, é um pouco trabalhosa, mas o efeito fica super legal, certo? Utilizem régua quando necessário, como o professor mostrou para vocês. Assim que o trabalho ficar pronto, vocês vão enviar o registro fotográfico no Classroom para o professor ir arquivando os trabalhos de vocês. Mas se vocês também quiserem publicar nas redes sociais, vai ser muito legal. Então você pode enviar essa foto nas suas redes sociais, compartilhar para todo mundo conhecer um pouquinho da sua arte, mas marca o colégio aqui, ó, @colégio Pedro e Rafael, que daí assim o professor pode ver e outras pessoas que se interessam por sua arte também podem ver. Combinado? Um grande abraço, fiquem em casa. Sexta-feira o nosso Arraiá CPR Solidário. Conto com a presença de todos vocês e convidem as pessoas para assistir também. Vai ser uma live no YouTube. Combinado? Um grande beijo. Tchau, tchau.